Trabalhar como caminhoneiro à noite muda sua noção de distância. Estrada não é só caminho, é espera. Eu dirigia há mais de 10 anos. Carga seca, viagens longas, poucas paradas. Naquela semana, peguei uma rota que eu evitava. Serra Antiga, pouco movimento, sinal de rádio ruim. Era mais curta, e eu estava com pressa. O caminhão estava em ordem. Faróis fortes, tanque cheio, rádio ligado só para emergência. Passei do último posto pouco depois da meia-noite. Depois dele, nada por quase 150 quilômetros. A estrada subia devagar, curvas longas, mata fechada dos dois lados. Foi ali que vi a primeira coisa estranha. No acostamento, um homem, parado, imóvel, roupas claras, braços caídos. Reduzia a velocidade. Não parecia pedido de carona. Não levantou a mão. Só olhava. Passei direto. Quando olhei pelo retrovisor, ele não estava mais lá. Segui dirigindo, tentando ignorar. Alguns minutos depois, o rádio chiou. Sozinho. Pensei que fosse interferência. Então a voz entrou. Baixa. Rouca. Você passou do ponto. Pisei no freio leve. Peguei o rádio. Quem está falando? Estática. Continuei. A serra ficou mais fechada, mais escura. Os faróis começaram a iluminar algo diferente no asfalto. Marcas, não de pneu, como pés molhados, indo na mesma direção do caminhão. Meu coração acelerou. Apertei o botão do rádio de novo. Alguém na linha. A mesma voz respondeu: não para agora. Foi então que vi, mais à frente, parado no meio da pista, outro homem. Mesmo tipo de roupa, mesma postura. Pisei no freio com força. O caminhão parou a poucos metros dele. A luz dos faróis bateu direto no rosto. Não tinha olhos. Só sombras fundas. Ele abriu a boca e apontou para o acostamento. Meu rádio chiou forte. Agora várias vozes juntas. Aqui. 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 Olhei para o lado da estrada. Na luz fraca, vi algo que não devia estar ali. Um caminhão virado. Antigo. Enferrujado. Reconheci na hora. Era o mesmo modelo que eu dirigia quando comecei na estrada. O mesmo modelo do acidente que eu vi anos atrás. Onde um caminhoneiro morreu preso nas ferragens. Naquela mesma serra. O homem à minha frente deu um passo para trás. E simplesmente desapareceu. O rádio ficou mudo. Silêncio absoluto. Engatei a primeira. Passei devagar pelo ponto. Quando olhei pelo retrovisor, vi vários deles agora. Parados na estrada. Espalhados. Observando. Estrada de madrugada não conversa com ninguém. Ela observa. Eu fazia rota interestadual havia pouco tempo. Ainda aprendendo os atalhos. Ainda confiando demais no GPS. Naquela noite, a carga era simples. Alimentos. Entrega antes do amanhecer. Chovia fino. Daquelas chuvas que não limpam o para-brisa. Só borram tudo. O GPS recalculou. Rota alternativa encontrada. Aceitei. Erro número 1. A estrada virou uma faixa só. Sem acostamento. Sem postes. O rádio de emergência estava ligado. Silêncio total. Depois de alguns quilômetros, vi algo estranho. Um caminhão parado mais à frente. Pisca-alerta desligado.
Motor desligado. Reduzi. Passei devagar. Dentro da cabine, alguém sentado. Cabeça baixa. Mãos no volante. Buzinei uma vez. Nada. Quando alinhei meu caminhão ao dele, a cabeça se levantou. O rosto estava normal demais. Limpo demais. Ele sorriu. Segui em frente. O GPS começou a falhar. Tela piscando. Mapa girando. Então a estrada simplesmente acabou. Não em um cruzamento. Não em um retorno. Acabou. O asfalto virou terra batida. Depois, mato. Parei o caminhão. O rádio chiou. Você passou por mim. Segurei o microfone. Quem é você? A resposta veio calma demais. Eu sou você. O farol iluminou algo atrás. O mesmo caminhão que eu tinha passado antes. Agora parado atrás de mim. Com os faróis ligados. Dentro dele. Eu. Mesma roupa. Mesmo rosto. Mesmo sorriso. O rádio falou de novo. Você escolheu continuar. Agora fica. O motor do meu caminhão apagou sozinho. Tentei dar partida. Nada. O outro caminhão desligou os faróis. Escuridão total. Quando acordei, estava sentado no acostamento de uma rodovia principal. De dia. Meu caminhão intacto. Chave na ignição. A polícia disse que me encontraram andando sem rumo. Falando sozinho. No relatório, constava uma coisa estranha. Naquela rota alternativa. Vários caminhoneiros relatam ver um caminhão parado na estrada. Sempre com alguém dentro. Esperando. Nunca registrei isso em boletim. Nunca contei em posto de estrada. Caminhoneiro aprende cedo quando ficar quieto. Eu puxava combustível. Rota longa. Interior. Saída depois da meia-noite. Carga lacrada. Documento certo. Nada fora do normal. A estrada era reta demais. Daquelas que dão sono mesmo com café forte. O rádio de emergência chiou uma vez. Só estática. Continuei. Por volta das 3 da manhã, vi alguém no acostamento. Um homem. De pé. Usando capa de chuva. Braço levantado pedindo ajuda. Isso não é comum. Mas acontece. Reduzi. Mantive distância. Perguntei pelo rádio. Precisa de ajuda? Ele não respondeu. Só apontou para frente. Como se algo estivesse bloqueando a pista. Olhei. Nada. Nenhum carro. Nenhum acidente. Quando voltei a olhar pro acostamento, não tinha ninguém. Arrepiei. Segui viagem. Alguns quilômetros depois, vi um carro capotado fora da pista, bem longe do acostamento. Amassado. Antigo. Polícia já tinha passado por ali. Nada recente. Continuei. O rádio chiou de novo. Dessa vez, uma voz baixa. Não para. Segurei o volante com mais força. Não para aqui. Desliguei o rádio. Mais à frente, outro caminhoneiro parado. Pisca-alerta ligado. Capô aberto. Ele fazia sinal pedindo ajuda. Pensei no que ouvi. Pensei no homem da capa de chuva. Passei direto. No retrovisor, vi o caminhoneiro parar de acenar. Ele ficou imóvel, observando. Quando cheguei ao posto seguinte, a polícia estava lá. Um agente perguntou se eu tinha visto algo estranho na estrada. Perguntei o porquê. Ele respondeu: hoje à noite, 2 caminhoneiros pararam naquele trecho. Um por um homem pedindo ajuda. O outro por um caminhão quebrado. Nenhum dos dois foi encontrado.
Perguntei sobre o carro capotado. O policial respirou fundo. Aquele acidente aconteceu há mais de 10 anos. Nunca mais peguei aquela rota. E quando alguém me pede carona de madrugada, eu não respondo. Nunca pensei que isso fosse virar história. Para mim, era só mais uma noite de estrada. Eu já tinha mais de 15 anos de volante. Conhecia bem aquele trecho. BR antiga. Pouco movimento depois da meia-noite. Carga de madeira. Nada urgente. Rádio de emergência ligado, volume baixo. Por volta das 2 e pouco, a neblina começou. Não densa. Só o suficiente para engolir o farol alguns metros à frente. Reduzi. Foi quando vi a placa. Desvio, 2 quilômetros. Estranho. Nunca teve desvio ali. Mas a sinalização era oficial. Placa nova. Refletiva. Entrei. A estrada virou chão batido. O caminhão começou a vibrar mais do que devia. O rádio chiou. Achei que fosse interferência. Mas ouvi claramente. Segue reto. Pensei que fosse outro caminhoneiro. Respondi. Quem tá falando? Silêncio. Continuei. Depois de alguns minutos, vi uma luz fraca à frente. Como farol desligado quase por completo. Era um caminhão parado atravessado, bloqueando metade da estrada. Parei a uns 20 metros. Puxei o freio de mão. Peguei a lanterna. Desci. O cheiro veio primeiro. Diesel velho. Ferrugem. Iluminei a cabine. Não tinha ninguém. Nenhum documento. Nenhuma chave. Nada. Voltei pro meu caminhão rápido. Quando subi, o rádio falou de novo. Agora não tem como voltar. Meu coração acelerou. Tentei engatar a ré. O caminhão não se mexeu. Não era falha mecânica. Era como se o chão segurasse o eixo. A neblina ficou mais fechada. No meio dela, comecei a ver silhuetas. Paradas. Espalhadas pela estrada. Pessoas. Todas olhando para mim. Nenhuma se movia. O rádio chiou pela última vez. Alguns entram por erro. Outros entram porque alguém precisa substituir. O motor morreu. Escuridão total. Acordei de manhã dentro do caminhão. Parado no acostamento da BR. Motor ligado. Marcha neutra. Nenhum sinal de desvio. Nenhuma estrada de terra. No painel, o relógio marcava 2h17. Horas atrasado. Quando cheguei ao destino, o encarregado comentou algo sem importância. Disse que aquela placa de desvio aparecia às vezes. Sempre de madrugada. E que alguns caminhoneiros juram ter entrado nela. Poucos voltam a dirigir depois. Eu voltei. Mas nunca mais sigo placa que não estava lá ontem. Nunca fui de inventar história. Quem vive de estrada aprende a falar só o necessário. Eu fazia rota fixa havia anos. Mesmo trecho. Mesmos postos. Mesmo horário. Saía sempre depois das 11 da noite. Rodava até amanhecer. Carga fechada. Nada especial. Naquela madrugada, o problema começou pequeno. O rádio de emergência perdeu sinal. Não desligou. Só ficou mudo. Isso acontece em alguns pontos. Nada novo. Segui viagem. A estrada estava seca. Céu limpo. Visibilidade boa. Por volta das 3, vi um caminhão parado no acostamento. Pisca-alerta ligado. Cabine acesa. Reduzi. O motorista estava fora. Em pé. Do lado da porta.
Ele levantou a mão. Pedido de ajuda. Parecia normal demais para ignorar. Encostei alguns metros à frente. Não desliguei o motor. Desci com cuidado. Perguntei o que houve. Ele demorou a responder. Disse que o caminhão morreu do nada. Painel apagou. Rádio também. Perguntei de onde ele vinha. Ele respondeu errado. Citou uma cidade que ficava na direção oposta. Achei estranho. Mas acontece. Cansaço confunde. Ofereci chamar socorro pelo meu rádio. Quando peguei o rádio, ele deu um passo para trás. Disse rápido demais. Não precisa. Foi aí que notei outra coisa. O caminhão dele não tinha placa. Nem na frente. Nem atrás. Iluminei melhor com a lanterna. A pintura estava antiga. Desbotada. Modelo fora de circulação há muito tempo. Perguntei há quanto tempo ele rodava com aquele caminhão. Ele me olhou estranho. Disse: desde aquela noite. Antes que eu perguntasse o que significava, o rádio chiou sozinho. Uma voz curta, sem emoção. Não fica. Olhei pro rádio. Depois para ele. O homem já estava dentro da cabine. Porta fechada. O pisca-alerta apagou. O caminhão dele simplesmente sumiu. Não arrancou. Não fez barulho. Sumiu. Fiquei parado alguns segundos. Depois segui viagem. No posto seguinte, contei o ocorrido para um frentista antigo. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou em que quilômetro foi. Quando respondi, ele assentiu. Disse que naquele ponto, anos atrás, um caminhoneiro morreu esperando ajuda no acostamento. O caminhão pegou fogo. Nunca acharam placa. Nunca acharam documentos. Voltei para a estrada com o rádio ligado. O sinal voltou ao normal. Mas desde aquela noite, se vejo o caminhão parado de madrugada, eu reduzo, observo, e só paro se o rádio continuar em silêncio. Nunca achei que estrada tivesse memória. Para mim, lugar é só lugar. Dirijo desde novo. Aprendi com meu pai. Ele dizia que caminhão sente quando algo não tá certo. Naquela noite, eu devia ter escutado isso. Saí atrasado. Quase meia-noite. Carga simples. Rota curta. O rádio de emergência ligado. Volume baixo. A estrada estava estranhamente vazia. Nem carro pequeno. Nem outro caminhão. Por volta de 1h30, senti um arrepio. Sem motivo claro. O motor estava normal. Temperatura ok. Mesmo assim, tirei o pé do acelerador. Foi quando vi alguém no meio da pista. Não atravessando. Parado. Freei forte. O caminhão balançou, mas parou a poucos metros. Era um homem. Roupas comuns. Jaqueta escura. Ele levantou a mão pedindo carona. Isso não acontece naquela rodovia. Ali não tem acesso a pé. Perguntei pelo rádio se alguém mais estava na escuta. Nada. Abri um pouco o vidro. Só o suficiente para falar. Perguntei de onde ele vinha. Ele respondeu: do caminhão. Apontei com o queixo. Perguntei onde estava. Ele virou o rosto devagar. Apontou pro acostamento. Iluminei com o farol alto. Não tinha nada. Perguntei como ele chegou ali. Ele respondeu algo que gelou meu estômago. Eu nunca cheguei. O rádio chiou sozinho. Uma interferência curta. No meio do ruído, ouvi algo como: não abre. Olhei de novo para frente. O homem estava mais perto. Não tinha andado.
Só estava mais perto. Fechei o vidro. Engatei a primeira. Quando olhei pelo retrovisor, ele não estava mais na pista. Estava sentado no banco do carona. Não abriu a porta. Não fez barulho. Só apareceu ali. Eu gritei. Instintivo. O caminhão morreu. Painel apagado. Faróis apagados. Escuro total. Senti o cheiro de terra molhada. E algo velho. Ele falou baixo. Foi assim comigo também. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu: que você não pare onde eu parei. A luz voltou. O caminhão ligado. Marcha neutra. O banco do carona vazio. O rádio funcionava normalmente. Segui até o próximo posto sem parar. Contei a história para um caminhoneiro mais velho. Ele ouviu sério. Depois perguntou o quilômetro exato. Quando falei, ele suspirou. Disse que naquele ponto, anos atrás, um caminhoneiro parou para dar carona. Nunca chegou ao destino. O caminhão foi achado dias depois. Motor ligado. Banco do carona limpo. Desde aquela noite, eu dirijo. Mas nunca paro para ninguém na pista. E nunca deixo o banco do carona vazio por muito tempo.